Fala, amigos, beleza? Professora Jéssica falando. Vou resolver com vocês aqui mais uma questão do Colégio Militar de Belo Horizonte. É uma questão sobre apertos de mão. Vocês vão ver que esse é um problema muito recorrente, aí, principalmente no ensino médio. Mas eu consigo abordar ele com vocês aqui no ensino fundamental também. Inclusive, eu vou deixar linkada aqui uma outra questão parecidíssima com essa, certo? Que eu explico várias formas da gente fazer esse problema, ok? Então, se você tiver interesse em dar uma olhadinha, eu explico um pouco mais com matérias do ensino médio também, tá bom? Lembrando que o meu e-book tá... Meu e-book não, é videobook, né? Porque são resoluções em vídeo. Tá para sair agora. Eu tô só esperando a plataforma liberar o link. E aí, quando ela liberar, eu vou colocar aqui embaixo. Então, se você estiver assistindo esse vídeo aí depois, pode dar uma olhadinha aqui embaixo. Se já tiver liberado, eu vou voltar em todos os vídeos e vou colocar o link para compra, caso você tenha interesse em adquirir o curso lá, né? Com as resoluções completas das últimas provas do Colégio Militar para você mitar e passar nisso daí dia 16 de outubro, beleza? Então, bora lá para essa resolução. Vou pedir para vocês curtirem e compartilhar, como sempre, com os amiguinhos aí que vão fazer colégios técnicos e colégios militares. Na festa de formatura do 9º ano do ensino fundamental, cada pessoa cumprimentou todas as outras pessoas uma única vez com um aperto de mão. Ocorreram 1.540 apertos de mão no total. Qual é o número de pessoas presentes na festa? Vamos pensar o seguinte, quando você tem 5 pessoas, essa pessoa vai cumprimentar, ó, 1, 2, 3, 4. Beleza, ela cumprimentou 4. Essa pessoa também vai cumprimentar 4, só que tem uma ressalva, ó, ela vai cumprimentar aqui, aqui, aqui e aqui. Eu não posso contabilizar esse aperto de mão 2 vezes. Por que que eu não posso? Porque se esse cara já foi até esse, eu não vou falar que esse vai até esse, porque é a mesma coisa, né? E falou que todo mundo fez uma única vez, né? Então, eu vou ter que pensar nisso aqui. Desse modo, esse camarada vai cumprimentar só os que estão para frente. Vamos pensar assim para ficar mais fácil. Então, ele vai cumprimentar 3. Esse aqui vai cumprimentar esses 2. E esse aqui vai cumprimentar 1. Ou seja, eu poderia fazer esse exercício assim. Eu penso que eu tenho uma quantidade X de pessoas e eu vou somar o número anterior a esse, porque aqui são 5, eu começo a somar do 4 para baixo. Ó. 4 mais 3, 7, mais 2, 9, mais 1, 10. Só que pensa comigo, o nosso número ele é muito grande. Então, eu preciso entender um mecanismo matemático, ou seja, uma fórmula que me chegue nesse resultado sem eu precisar ficar contando os dedos, né? Então, a gente vai ter que raciocinar aqui o que está acontecendo. Eu poderia fazer esse exercício aqui de várias maneiras que a gente aprende no ensino médio, como, por exemplo, a soma dos N termos de uma PA ou usando o raciocínio de combinação, mas é coisa do ensino médio. Então, nós vamos ter que usar um raciocínio do ensino fundamental aqui para vocês entenderem, que é o quê? Função do 2º grau. Olha só o que vai acontecer. Esse cara, ele cumprimenta, este aqui, ele cumprimenta 4 pessoas, não cumprimenta? Esse aqui também cumprimenta 4, porque ele cumprimenta 1, 2, 3, 4. Esse aqui também, todo mundo cumprimenta outras 4 pessoas. Então, quando eu tenho um número N de pessoas no recinto, elas vão cumprimentar N menos 1 pessoas. Por quê, né? Porque você não pode cumprimentar você mesmo. Então, você vai cumprimentar o que sobra, as outras pessoas, que é um total de N menos 1, porque você não está incluso nas pessoas que você vai cumprimentar, que você não cumprimenta você mesmo. Não é mesmo? Só que o que acontece? Se eu deixar assim, pura e simplesmente, quando este cara cumprimentou esse, eu já contabilizei aqui. Então, eu não posso voltar a contabilizar esse aperto de mão, senão eu vou estar fazendo a coisa, ó, 2 vezes. Então, para corrigir a fórmula, eu vou dividir por 2. Compreendido? Porque o Einstein cumprimentar esse cara é a mesma coisa desse cumprimentar esse. Então, se eu penso assim, eu tenho 5 pessoas e as 5 estão cumprimentando 4, olha, 5 vezes 4, 20. E você lembra que a resposta aqui era 10? Ou seja, eu preciso dividir esse valor por 2 para ficar certinho. Porque senão eu contabilizo um aperto de mão, a ordem ali não vai fazer diferença. Tipo, Einstein e Newton é a mesma coisa de Newton e Einstein nesse problema, né? Por isso que lá no ensino médio a gente vai entender que isso é uma combinação. Agora que eu já entendi que é só fazer a quantidade de pessoas, N vezes N menos 1 dividido por 2 e igualar o número de apertos de mãos, fechou. Eu resolvo uma equaçãozinha aqui de 2º grau e não se fala mais nisso, não é mesmo? Então, esse 2 passa para cá multiplicando, vai ficar assim, ó, 1.540 vezes 2, tá? Aqui vai dar 0, 8, 10, vai 1, 3. Então, vai dar 3.080, não é isso? E aqui eu faço um chuveirinho, ó. N vezes N, N ao quadrado. N vezes menos 1 vai dar menos N. Ou seja,
n ao quadrado menos 1 é igual a 3.080. Agora a gente vai resolver isso aqui pela fórmula de Bhaskara. Olha só, eu falei que eu ia resolver pela fórmula de Bhaskara, mas eu acho que eu nem vou fazer isso, tá? Porque ele quer saber o número de pessoas, ou seja, ele quer saber o n. Aqui na fórmula, ó, tá falando n que multiplica o anterior, porque n menos 1 é o anterior. Então, se você parar para pensar, eu preciso ficar atirando muitas pérolas aos porcos aqui? Não preciso, porque pensa bem comigo aqui, olha. Se eu fizer o número n é 14, 14 vezes 13, você acha que vai dar 3.080? Nunca na vida do Brasil, né? 14 vezes 14 é 196, ou seja, está muito longe. 14 não chega nem perto, não faz nem cócegas. Aqui, ó, se o n for 28, eu vou fazer 28 vezes 27, que é o antecessor. É o n vezes o n menos 1, dando esse valor, certo? Se eu passasse, né? Só para ficar claríssimo aqui para vocês, ó, deixa só eu apagar essa galerinha aqui. Tá? Aqui eu estou multiplicando um número n vezes o anterior a ele, que é o n menos 1, e o 2 passou para cá multiplicando, já deu 3.080. Você acha que vai ser 27 vezes 28 que vai satisfazer isso aí? Se fosse 30 vezes 30, ia dar 900, então tá longe, certo? Aqui a gente pode começar a pensar, certo? Ó, se eu fizesse 56 vezes 55, talvez pudesse ser, né? Porque é o n vezes o n menos 1, que é o anterior a ele. Tá? Aí eu multiplico, ó, 30 vai 3, 25 mais 3, 28. Aqui, 30 vai 3 de novo, 25, 28. Certo? Ó, aqui, ó, é ela mesmo, letra C, tá vendo? Então, para pensar comigo. Às vezes, é melhor você testar a alternativa do que sair fazendo cálculo desembestado, é o que eu sempre falo. Porque se a gente fosse fazer isso aqui, esse cara, né, ia ficar assim, ó, n ao quadrado menos n, é menos 3.080. Olha o tamanho desse número. Ele é o C, né? Você ia ter que tirar a raiz quadrada de um número grandão lá dentro do delta, etc e tal. E não vale a pena, porque você tem que pensar assim, eu vou eliminar o que é impossível, certo? E aí eu vou ver o que rola, ok? Então, por esse motivo aqui, ó, a gente vai fazer desse jeito, testando a alternativa. Obviamente que se eu fosse resolver isso aqui, eu ia achar os mesmos valores de n, o mesmo valor. 56, mas eu não vou perder o nosso precioso tempo fazendo isso. Beleza?